Salve, salve, galera do Tudo Azul. Bem, hoje eu não vou interpretar a história, hoje eu não vou... Tem um tempo que eu não gravava, mas hoje eu quero dar algumas dicas para você que tem canal de interpretação. Hoje o vídeo é especialmente para você. Se você já é um canal bom, você vai ficar melhor. E se você ainda não é, você vai ser. Porque eu tenho observado muitos canais de interpretação que, assim, eles precisam ver mais os canais grandes de interpretações para poder aí, para poder aprender um pouco, né? Que, assim, tem uma interpretação muito amadora, muito, assim, pobre, digamos, né? Eu também já fui assim, já comecei assim, mas se você tiver uma dica para mim, pode botar aqui embaixo. Se você quiser me enviar uma história, meu e-mail é esse aqui, ó, tá aqui embaixo, vou deixar aqui. E se você tem mais uma dica, alguma coisa, eu quero fazer, porque eu quero melhorar a cada dia, a cada vídeo, eu quero que você melhore também. Bem, baseado em alguns outros vídeos que eu vi, tirando as que eu já acompanho, no caso Maria Blaia, excelente, no caso Maria Angélica, dispensa elogios, porque mais um aí vai entupir. Paula Balti, nem se fala. Outra aí, Priscila Sansi, essa aí, excelente, excelentíssima, essa é maravilhosa, né? Essas meninas eu coloco como exemplo ali que eu aprendi algumas coisas contando com elas. Eu talvez seja o único homem, né, que tem um canal de interpretação, não sei se tem outros. Se tiver, bom para você. Bem, eu sou da pessoa que eu gosto de observar erros alheios para poder aprender. E eu gostaria também que você visse os meus e aprendesse também, se caso eu errar, né? Não vou ficar chateado se eu errar e você for melhor do que eu assistindo meus erros, né? Porque uma pessoa, o que difere o sábio do inteligente é que o inteligente ele aprende com o seu erro. O sábio ele aprende observando os outros. Bem, passado disso, vamos lá. Vamos para a primeira dica. Eu anotei algumas aqui que eu tenho observado. E aí vão algumas. Dica número 1 para você que tem um canal de interpretação. É o vocabulário. Gente, o vocabulário, a dicção é tudo. Então você tem que ter cuidado com algumas coisas que você vai falar. Evite, por exemplo, palavrões, palavras chulas, tipo assim, vou dar um exemplo. E eu cheguei, aí você tá lendo a história e de repente tá aqui, e eu desisti da vida de merda que eu levava. Gente, esquece, desculpa os termos. Não, isso deixa a sua atuação assim muito pejorativa, apelativa e deixa você muito assim, uma atuação que não vai chamar atenção pela sua história, vai chamar atenção pelas palavras feias, deixa pobre. Pior coisa que você tem é conversar com uma que de 10 palavras que ela fala, 9 é palavrão. É horrível. Isso vale para piada, vale para roteiro, vale para qualquer coisa. Se o cara fala um palavrão sem necessidade, já era, desmereceu. Outra coisa é gíria, né? Aquela, toda hora, qual é não sei o que. Assim, tá ligado. Outra assim saca, toda hora saca. Um dia eu tava vendo um vídeo da Maria Blaia, dela contando história em carta. Uma carta muito escrota, por sinal. Desculpa o termo, muito escrota. Que era assim, o tempo todo o cara não terminava uma frase sem falar saca. Outra coisa também, essa eu vi na sala de aula. O garoto estava lendo um texto, assim, e toda hora ele lia uma linha e perguntava certo? E não sei o que certo? E não sei o que, não estava nem escrito certo no livro. E aí o que aconteceu? Ele ganhou 4 pontos negativos e o grupo, a turma, ganhou 4 pontos positivos. Então, as gírias, os vícios de linguagem atrapalham. É que nem... Isso, geralmente, as meninas falam mais isso do que os rapazes.
por exemplo, terminar uma frase sem falar tipo. Ah, um negócio tipo tal, que não sei, tipo... eu queria arrumar um homem tipo esse, tipo assim, tipo... isso é horrível. Você ficar falando ficar com esses vícios comportamentais, esses vícios linguísticos que você tem. Até na igreja isso também é ruim também. Imagina, eu já vi pregadores que não terminavam uma frase sem falar em nome de Jesus. Um dia eu estava ouvindo um testemunho e a pessoa falando assim: eu subia no morro para traficar em nome de Jesus, eu pegava em arma em nome de Jesus, eu fumava droga em nome de Jesus. Você vai acabar falando um desses vícios linguísticos sem necessidade, né? Algumas expressões elas não tem que ser vírgula, ponto, né? Igual uma vez eu vi uma irmãzinha que também não terminava uma frase lá sem falar aleluia. Daqui a pouco ela vai falar: eu fui no banheiro, aleluia. Isso é feio, cara, vício linguístico. Toda hora você ficar repetindo a mesma coisa, a mesma frase. Isso não é bom. Então, evite o máximo de ficar repetindo a mesma palavra, a mesma frase durante uma linha na sua história, né? Porque isso vai tornar a sua atuação pobre. Vamos lá para outro. Comportamento. Evite ficar gesticulando, né? Ficar gesticulando com o famoso tique nervoso na hora que você atua. Por exemplo, tem um vídeo aí, é uma dessas novelinhas gospel. A atriz dá vontade de pegar ela e sacudir e falar: para quieta, por favor. Ela não consegue atuar sem ficar mexendo a cabeça, gesticulando a cabeça ou gesticulando o corpo. Ela fala assim: você é culpado por tudo que está acontecendo na minha vida e não sei o que. Cara, isso é uma bosta. Isso deixa a tua atuação pobre, a sua interpretação pobre. Seja você que vai atuar num vídeo, ou seja você que vai interpretar uma história como a gente interpreta. A pessoa vai prestar atenção no teu comportamento do que na história, né? Isso dá a entender o quê? Que você quer se amostrar. Mas aí vem aquele: ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou amostrado. Cara, você tem que evitar essas coisas. Cacuete, tique. Ah, mas eu tenho tique nervoso. Então resolve teus tique nervoso, depois você volta. Porque senão tua atuação vai ser pobre, sua interpretação vai ser... as pessoas não vão dar a mínima. E isso se chegarem a ver teu vídeo todo, né? Isso se chega, porque às vezes nunca chega. Tem gente que, assim, vê até o título da sua história é interessante, mas quando observa a tua atuação, a pessoa desiste na hora. Então para com esse negócio de você ficar gesticulando muito, você ficar... Eu, por exemplo, gesticulo também, mas só que às vezes eu tenho que me vigiar com isso, né? Você usar muitas mãos para... né? Existem outros vícios também. Por exemplo, tem pessoa que qualquer coisa... cheio de cacuete, isso aí é terrível. Para com isso. Vou pedir, pelo amor de Deus, pra você, se você faz isso nos seus vídeos, para você parar, que não tá bom não. Esses cacuete, tique nervoso. Outra coisa também que tem, né, que é um vício comportamental. Você que frequenta a igreja, você vê muito. Tem pastor que não termina uma frase sem dar um tapão na mesa, ou na tribuna, no altar ali. Tem pastor que joga a Bíblia em cima do... Isso é horrível. Palestrante também acontece isso. Então o que tem que acontecer? Você parar com esses vícios, que isso vai prejudicar a sua atuação. Bora pro terceiro. Reescreva a história que te enviaram, para que ela pareça a sua. Você já viu aí no vídeo, aí no YouTube, né? Vídeos de receita. Receita de bolo de chocolate, receita de lasanha de 4 queijos, receita de não sei o que, e por aí vai. Mas se você observar bem, cada um desses vídeos parece estar ensinando a mesma coisa, mas não está não. Cada um acrescentou seu ingrediente secreto, que tornou aquela receita como se fosse sua. Então, na história você tem que fazer isso. Porque às vezes a história vai ter algo ali que de repente a pessoa que escreveu por um descuido ou outro
deixou de fazer sentido, ou talvez escreveu algo ali que de repente precisasse, reescreva ela como se fosse sua. Se for necessário, acrescente um fato, alguma coisa ali para que a história se complemente, para que aquela ali, esse acontecimento que você vai colocar ali, vai ser como se fosse a peça extra de um quebra-cabeça, né? Ou então aquele pedaço de madeira que vai criar uma ponte para caso você chegar num lugar onde não tem uma ponte para você passar, e você vai ali, vai ser tipo aquele atalho que vai fazer a ligação do seu fato com o acontecimento da história. Por exemplo, tem histórias que você vai precisar fazer isso, né? Eu, por exemplo, já fiz várias. Aqui tem... Não, vamos acrescentar aqui um outro personagem aqui que vai fazer mais sentido. Por exemplo, a novela Éramos Seis, eu já assisti, né? O que acontece? Na novela Éramos Seis tem muitas coisas que não tem no livro original, que essa novela foi inspirada num livro, né, com o mesmo nome, no qual tinha personagens que foram inventados. Por exemplo, a Dona Genu, que era a vizinha da Dona Lola, ela era uma senhora viúva no livro, mas na novela ela tem marido e filhos, diferente. Então, essa ligação torna-se a sua história mais interessante, o enredo da sua história mais interessante. Não, aqui de repente ele botou uma pessoa que não tem... Não, mas eu vou acrescentar aqui um amigo de trabalho. Mas isso tem que fazer sentido. Isso tem que ter contexto ali na história. Vamos lá, número 4. Dica número 4. Não fique lendo a história no papel. Salvo exceções de for uma história por carta. Eu já vou chegar lá. Por exemplo, imagina uma interpretação assim. E aí, eu cheguei, o cara chegou, me botou lá no carro, me levou, me sequestrou, eu fiquei preso. Torna o quê? Torna uma atuação robótica. Fica chato, porque uma coisa que vai fazer o telespectador criar confiança em você é que você olhe para a câmera na hora que você estiver interpretando. Agora, quando você está assim, até em carta também, não fique muito assim, olhando para baixo, olhando para o papel, que isso aí pega mal. É igual você for cantar e ficar olhando para o papel. Pega mal, pega horrível, é péssimo. Não fique lendo, não. Conte a história, tenta assim memorizar os pedacinhos dela, leia várias vezes, quantas vezes for necessário, para que você interprete, memorize ela e interprete. Vamos lá, número 5. Evite situações constrangedoras no vídeo. Essa é muito engraçada. Gente, se você tossir, espirrar, coçar, peidar, corte isso na hora, arrotar, porque isso aí vai ser assunto e teu vídeo vai ficar mal falado. Aí a pessoa vai botar lá, ao invés do título do comentário do seu vídeo for sua história, vai ser o arroto que você deu durante o vídeo, o peido que você... É igual lá, teve uma menina que fez assim, fez um vídeo, 20 fatos sobre mim, um negócio assim, aí ela colocou entre parênteses, ópice, peidei no meio do vídeo. O comentário do vídeo foi mais o peido que ela soltou antes de começar do que... Aí imagina, você tá contando uma história aqui, um romance, aí de repente... Sabe o que vai acontecer? Aí o comentário do vídeo vai ser o peido que a menina soltou no meio do vídeo. Não vai ser a história. Não, e o objetivo é que você te coloque em conselhos sobre o vídeo, sobre a história que está sendo contada. É a mesma coisa, aconteceu qualquer coisa dessa, corta na hora. Você está editando lá o vídeo, ou você paga um editor, pede para ele cortar, porque vai constranger você e você vai falar. E as pessoas ainda vão ter você, olha lá, intérprete peidão.
A intérprete que tosse toda hora no vídeo. Gente, isso é perigoso, isso é chato pra caramba. Cai na boca do povo, é o mundo todo que tá vendo isso aí e pega mal pra você. Vamos pro próximo, número 6. Evite interpretar personagens fora do gênero. Gente, você pode concordar, discordar de mim nessa, mas eu não acho legal. Eu já vi alguns, não vou citar o nome, que a menina prende todo o cabelo, bota um bonezinho para interpretar o homem da história, né? Porque é um homem que enviou a história para ela. Gente, não façam isso, por favor. Não acho legal, não é legal. Interprete a história com o personagem que você é. Se você é um homem, interprete um homem. Se você é uma mulher, interprete uma mulher. Mas não faça isso de modo, jeito nenhum, porque não é legal. Não é bacana. Ah, mas e se eu sou homem e uma mulher me enviou a história? Interpreta em carta, como faz a Priscila Sansi, como faz a Maria Blaia, né? Abraço aí para vocês duas, né? Desse jeito, porque vai ficar melhor do que você interpretar uma coisa que você não é. Não é legal. Vou te falar aí, não tenho nada contra a preferência sexual de ninguém. Vou te falar lá, a Maria Sapatão, desculpa o termo, boiola, né? Gente, não é legal. Interprete, imagina, eu, homem, fazendo voz afinadinha e fingindo ser uma menina. Não é legal, né? Nada contra quem faça, quem seja, mas não é bom, não é interessante, né? E tira a sua naturalidade, tira a sua essência, né? Então, você é homem, interprete. Ah, mas se for uma mulher que enviou, então interpreta um homem na história. Se tiver tenta adaptar uma história, a história da maneira que dê para você interpretar. Vamos lá, número 7. Viva a história contada. Ou seja, demonstre emoções na hora de contar. Se tiver que chorar, você chora. Se tiver que rir, ria. Se tiver que... assim, desse jeito. Não conte a história com um robô falando assim. Vou dar um exemplo. O dia que meu gatinho morreu. E aí eu tinha um gato preferido e de repente meu gatinho foi envenenado e que não sei o que. Você não demonstra cara de choro. Aí descobri depois que o veterinário disse que não tinha mais jeito e meu gatinho morreu e pagamos até para fazer o enterro do bichinho e você não demonstra tristeza, você fica assim, uma coisa robótica, muito, entende? Muito assim, forçado. Não, você viva a emoção. Ah, mas eu não sei fazer isso. Então interpretação não é para você. Porque interpretação depende disso daí. De abrir mão de algo da sua personalidade, de você, para você poder fazer. Vamos lá, o vídeo já vai ficar um pouquinho grande, mas são coisas boas aí para você. Número 8. Torne a sua história o mais realista possível. Exemplo. Toda história tem que ter um fato e uma origem. Como assim? A história não pode ser sem pé nem cabeça, como algumas histórias que alguém está fazendo aí. Principalmente esses canais de novelinha. O que eles fazem? Eles fazem a história acontecer do meio, para lá no meio explicarem como é que tudo começou. Isso é horrível. Fica sem pé nem cabeça. Fica uma coisa chata, mal entendida. Não é legal. O legal é você começar a história do começo. E detalhe, ser real. Não coloquem coisas sobrenaturais na história, a não ser se for algo assim que envolva religião, que envolva espiritualidade, essas coisas. Mas se não não envolva. Por exemplo, faz de conta. Porque você está contando um drama, você está contando uma história. Então não é legal você pegar ali e meter uma coisa que você só vê em filme de Walt Disney, coisa que você só vê no Mortal Kombat. E os seres humanos voaram e não sei o que, coisas do tipo. E chegou uma fada, coisa tipo fada, bruxa, essas coisas, esquece. Você não está contando história
para criança. Agora, se você estiver contando história para criança, aí tudo bem. Vamos lá. E outra coisa, não seja muito misterioso. Por exemplo, deixar a história mal acabada, mal contada. Se de repente te enviar, ela ficou mal contada, você acrescenta alguma coisa. A não ser também que ela tenha uma parte 2. Agora, se não tem, não faz o menor sentido deixar a história mal acabada, sem pé nem cabeça, né? Vamos lá, outra coisa. Traga seu parecer após a interpretação da história, né? Isso, quando você dá um parecer, as pessoas percebem que você está interpretando uma história e que a história não é sua, mas que você precisa dar sua opinião, porque de repente muitas pessoas enviaram essa história para você pedindo um conselho, ou se não te enviaram, você que escreveu, essa história pode te ensinar alguma lição de vida, né? Entre outras coisas. Agora, se você conta a história e depois acaba o vídeo ali mesmo, aí fica uma coisa assim vazia, né? Fica uma coisa assim muito amadora, né? Isso é minha opinião, mas a maioria dos vídeos que eu vejo, Maria Blaia, Maria Angélica, a Priscila também, todas elas dão seu parecer após a história encerrar. A outra lá, Paula Balt, entre outras aí, né? Isso torna assim o seu vídeo mais interessante quando tem uma lição do intérprete dela. Vamos lá, número 10. Evite colocar pontos de vista religiosos. Gente, se enviarem uma história para você que envolva igreja, centro espírita, eu, por exemplo, eu não gosto de interpretar histórias desse naipe, né? Eu sou cristão, sou evangélico, mas assim, eu não gosto de interpretar histórias que tenham esse cunho, porque eu estou dando um conselho como uma pessoa, não como um líder religioso, um pastor, um padre, um pai de santo, um profeta, não é nada disso. O enredo da história é aconselhar pessoas de todas as religiões, de todas as raças, de tudo. Porque se você contar história envolvendo cunho político, religioso ou qualquer coisa, o que vai acontecer? Vai tornar seu conteúdo pobre. E aí, pessoas que não pertencem àquele grupo ali vão tripudiar seu vídeo. Por exemplo, você faz um vídeo aí desmoralizando os conservadores. O que acontece? Vem o pessoal que e desmoraliza teu vídeo. E assim vai. Não, evite pontos de vista religioso, político, de qualquer parte do grupo. Faça seus vídeos para o povo, para a pessoa. Faça teus vídeos para essa pessoa, para aquela, para menino, para menino. Não, faça o teu vídeo para o povo, né? Porque assim vão melhorar suas chances de visibilidade. Não estou querendo dizer que você vai fazer um canal para agradar todo mundo, não. Você vai aumentar suas chances. Você tem que ter um nicho, você tem que ter várias e várias coisas que envolvam o seu canal. Não queira assim abraçar todo mundo. Vamos lá. Por exemplo, outra coisa também que eu vi, que eu vou falar. Eu vi muitas intérpretes aqui que elas estavam interpretando sua história e estavam falando assim. E de acordo com a carta do tarô, desculpa o termo, você cagou em cima da interpretação. E de acordo com o ensinamento de Abraão, cagou mais ainda. Não, faça a sua interpretação sem levantar bandeira de religião, tá certo? Vamos lá, número 11. Deixe claro qual tipo de história você quer interpretar. Por exemplo, a Maria Angélica, ela é muito interessante dela, que ela fala no vídeo que tipo de história você tem que enviar para ela. Ela fala que não, deixa bem claro que não recebe, por exemplo, conto erótico, conto adulto. Eu, Carlos Blanco, eu não interpreto histórias de cunho político ou homossexual. Não é que eu tenha algo contra isso daí não, mas é que tem que deixar claro isso, porque senão daqui a pouco
Não, eu não tenho nada contra, não tenho preconceito, nem nada do tipo, mas eu não me sinto bem interpretando uma história assim, né? E eu, por exemplo, eu não interpreto histórias de cunho assim muito pesado, que envolvam palavrões, sexualidade, entre outras coisas, né? Até porque eu sou cristão e não tem coisa que não vai pegar bem pra mim, né? Você tem que deixar claro qual tipo de história você está contando, para não vir qualquer um aí enviar qualquer porcaria qualquer. De repente é uma carta escrota, tipo aquela que a Maria Blaia recebeu, que o cara tava só detonando a menina, detonando a mulher dele o tempo todo. Era assim, aquela história ali, ela teve que tomar, eu tive que tomar maracujina para aguentar aquilo ali, que tava triste. Vamos lá, número 11, deixe claro, não, bom, agora é 12. Não fique preso apenas às histórias reais que te enviam ou que te contam. O seu canal precisa seguir. Então, o que você tem que fazer? De repente, não tendo nada para fazer, escreva uma história. Não precisa ser só uma história de romance de sessão da tarde. Pode até ser. Pode ser uma história de que você viu baseada num filme de comédia, mas ela tem que trazer algum ensinamento. Ela tem que fazer algum sentido na vida de alguém. Não tem que ser só mais uma história, mais um conto da carochinha. Não tem que ser só uma história para quem não tem nada o que fazer. Não tem que ser assim. Ela tem que trazer alguma lição. Algumas meninas que eu converso, elas assim, mas eu gosto mais de histórias, eu dou prioridade às histórias reais. Mas vocês recebem muitos e-mails, eu já não recebo tanto. E tem pessoa que não recebe, que está começando agora. Meu canal tem 150 inscritos, né? E não faz sentido eu ficar esperando alguém me enviar uma história, né? A não sei se o cara tiver muita divulgação. Então escrevam para que você possa divulgar o seu canal, o seu canal. Vamos lá. Número 13. Seja natural. Evite tudo que deixe sua interpretação forçada. Gente, pelo amor de Deus, para de interpretar sua história botando aquelas vozes. Sabe qual? Aquela. E aí, o cara chegou, o cara me conquistou e que não sei o que. E eu cheguei lá, eu não gostei da cara da minha sogra não gostou de mim. Para com isso, por favor, que isso é irritante. Isso irrita a pessoa que está te vendo, isso irrita todo mundo, cara, porque isso é chato, isso não presta, isso é só para quem quer se amostrar, isso serve para canal de humor. Eu vi isso, eu tava vendo um título, a história que a menina tava contando até era interessante, mas ela gravou contando com essa voz. Isso desculpa o termo, cara, isso é coisa de tupiniquim. Desculpa a expressão, né? A pessoa tem talento, não precisa disso para querer se amostrar, se aparecer. Então para com esse negócio, porque isso deixa a interpretação forçada, chata. Tem pessoa que não vai parecer aquele toca-fita quebrado. Não, seja natural na hora de você contar. Usa a sua voz mesmo, a voz que Deus te deu, as mãos que Deus te deu. Não fica usando coisa do outro não, né? Ou então coisa que para querer se amostrar, se aparecer, que isso não vai ficar bem para você, né? Vamos lá. Tem mais aqui. 14. Evite interpretar fazendo outra coisa. Por exemplo, eu já vi várias meninas interpretarem sua história assim, tricotando, fazendo assim. E eu cheguei no shopping e vi meu namorado com outra, eu não gostei daquela cena, eu cheguei lá, eu agredi os dois. Cara, isso não é bom. Isso é uma porcaria, desculpa o termo. Ou então, se maquiando. Seu canal não é canal de maquiagem. Seu canal não é um canal de... mas eu... Faz primeiro a outra coisa, depois você interpreta. Ou é uma coisa ou é outra. Isso é igual você na sala de aula ficar trocando figurinha. Aí vai correr o risco da professora tomar aquelas figurinhas e só entregar na mão da tua mãe.
né? Ou então você ficar conversando na sala de aula durante a correção de uma matéria, enfim. Então, isso também vai tirar a atenção da sua história. Você vai baixar muito a cabeça, você vai prestar atenção no que você está fazendo. E além do mais, o que vai acontecer? Toda a atenção vai ser dividida, né? E aí, né, naturalmente você vai olhar para o outro lado, que nem eu fiz aqui. Eu olhei para baixo porque eu olhei porque eu escrevi. Mas imagina, fica chato, fica uma coisa forçada. Vamos lá, 15º, interaja com os seus inscritos. Seu inscrito colocou lá um comentário, responda a ele, coloca coraçãozinho, para que isso incentive ele a continuar comentando nas suas histórias, né? Agora, se você bota um comentário, ele bota um comentário lá, você não dá a mínima, o que acontece? Fica uma coisa assim meia... Ele não vai nem querer ver o outro vídeo. Vai falar, ah lá, eu sou fã do canal da fulana, do fulano, mas ela, ah lá, marca coraçãozinho só em que ela quer. Gente, não faça isso, por favor. Ou você marca em todo mundo ou você não marca em ninguém. Porque vai estar dando impressão que você está fazendo aquelas panelinhas, aqueles feudos. E isso não é legal. Não, interaja com seus inscritos. Coloca lá, responda os comentários deles se você puder. Que isso vai fazer enriquecer o seu conteúdo. E último, e não menos importante, comece seu vídeo do começo. Evite colocar a sua história. Eu já vi gente fazendo isso, botando metade da sua história no começo para depois começar o vídeo. Não, isso é péssimo. Isso é péssimo. A história tem que começar do começo. Tudo tem que ter um começo, meio e fim. Não adianta você querer começar do meio, que vai ficar sem pé nem cabeça. Vai ficar uma coisa meia voada, meia assim. Como eu já disse, os fatos têm que ter origem, nome e sobrenome. Eles não têm que... Por exemplo, na história, a história já começa com um cara batendo na porta de casa, entrando e cobrando um cara alguma coisa. Tá, mas que coisa é essa que ele está cobrando? De onde surgiu essa dívida? Quem é o cara? Quem é quem? Você não apresenta isso, a história fica sem pé nem cabeça. Então, comece no começo, certinho. Aí daqui a pouco desenvolva o meio, para que ela tenha uma conclusão, assim, que ela tenha uma conclusão, né, coerente com aquilo que foi contado. Agora você pega uma pessoa que você não sabe nem de onde você tirou, e não sei o que, aí sua história fica sem sentido. Eu vou parar por aqui, esse vídeo já está grande, imenso, mas curtam, comentem, compartilhem. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia. Entre outros mais, aí saiu um salve aí para Priscila Sansi, Maria Blaia, né? Maria Angélica. Eu sei que vocês talvez nem vejam aí meu canal, né? Mas eu vou citar vocês aqui porque foi com vocês que eu aprendi, né? Também aqui é Maria Angélica, todas. Entre outros mais, é isso aí. Fiquem com Deus, aprendam aí com essas dicas, porque todo mundo aqui pode ser melhor do que já é. Fiquem com Deus e até a próxima.